Olá, alunos da segunda série do ensino médio, saudações geográficas, eu sou o professor André e neste vídeo vamos falar então sobre o processo de concentração e desconcentração industrial em nosso país, ok? Vamos lá então acompanhar esse importante tema. Então você sabe por que então ocorreu esse processo de concentração industrial no nosso país? Então, olha só, esse mapa ilustra, né, toda a concentração industrial exercida aqui então no sudeste do Brasil, fruto de um processo histórico, né, de atração de empresas para essa região que tem mais gente morando. Então, atraindo então as empresas como a Ford, Chevrolet, que são montadoras, ou então outros tipos de indústrias alimentícias, né, e já vendendo na própria região, já que é a região que mais tem gente morando no nosso país, né, onde concentra mais gente no nosso país. E atraiu mais gente ainda do Nordeste e Norte do Brasil, concentrando ainda mais em cerca de 2 milhões de pessoas que imigraram em primeiro momento, né? Desde a década de 70, década de 80 para cá, né? Então sabemos que esse processo fez crescer mais ainda a região sudeste do nosso país na questão industrial, tá bom? Mas temos outras regiões pontuais aí, algumas, né, criadas de forma artificial, como a Zona Franca de Manaus. Nós vamos ver aí que é uma iniciativa do governo de tentar desconcentrar o processo industrial, tá bom? Muito bem, então na década de 50 então, há uma instalação muito forte de indústrias automobilísticas na região do chamado ABCD Paulista. Então temos um mapa aqui mostrando então a região do ABCD Paulista, que é a região então de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e também Diadema, São Paulo. Tem ali as indústrias da Ford, Chevrolet, tem a Volkswagen e assim por diante, além de outras indústrias também, né? Então essa região atraiu muitas indústrias justamente porque tem uma grande população nessa região e mercado consumidor, tá bom? Muito bem. Então, mas teve problemas também, né? Essa concentração gerou problemas como, pensa, 2 milhões de pessoas a mais na região de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Isso aí inchou as cidades, gerou um crescimento muito desordenado e criou, então aumentou o número de favelas, né, e assim por diante nessas duas regiões, gerando problemas como alagamentos também, deslizamento de terras, morte de pessoas com isso também. Essa imagem ilustra então essa migração, né, do norte e nordeste do Brasil para o sudeste do nosso país, gerando problemas socioespaciais. Bom, e daí o governo começou então a criar um monte de incentivos para uma desconcentração industrial. Olha só, diante das diferenças econômicas, né, no território brasileiro e problemas socioespaciais gerados pelo modelo concentrador do processo industrial na região sudeste, o governo então desenvolveu na década de 70 uma série de incentivos fiscais, né? Por exemplo, abatimento de impostos, abatimento aí, então de aluguel de terrenos e assim por diante, para que as indústrias fossem para outras regiões do nosso país. Então, aqui é um exemplo, ó. Também a partir da década de 90, né, a automação fez muita gente ficar desempregada também no sudeste, e essas pessoas passaram aí para outras regiões do nosso país. Então a mão de obra, né, menos organizada, mais barata em outras regiões, fez também com que atraísse outras indústrias para outras regiões como Manaus, né, Zona Franca de Manaus, que é um exemplo. Então esses incentivos fiscais, né, começou a ter então uma chamada guerra fiscal entre os estados ou municípios, né, para atrair indústria para o seu território ou seu estado, assim por diante. Esses governos então puderam então abater mais impostos, fizeram com que ficasse interessante para as indústrias irem para determinado território, tirando por exemplo, impostos sobre os produtos que eles produzem, né? Diminuindo então, por exemplo, quando que ia começar a pagar o terreno, que ia se instalar e assim por diante, tá bom? Muito bem. E Manaus então foi essa pioneira, né, nesse processo então de desconcentração. Então a Zona Franca de Manaus ajudou então a desconcentrar então a indústria que estava no sudeste, tá bom? Então, Manaus produz de tudo, né? Eletrônicos ali, né? Com instalação da LG, da Samsung e assim por diante. E o governo então começou a incentivar em outras regiões também, dessa região norte do nosso país e até também do centro-oeste, né?
Então, tanto atuais como futuras aí, né, que vocês estão vendo nesse mapa aqui então, tá bom? Então, nós vimos então o processo de concentração e desconcentração industrial no nosso país e as consequências disso então, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o nosso próximo encontro.